Protestos massivos irrompem na Coreia do Sul. O governo está escandalizado. As ambições do Partido Comunista Chinês de destruir um dos principais aliados dos Estados Unidos podem estar ruindo. Bem-vindo ao China Uncensored. Eu sou Chris Chappell. Olha, isso é estranho. Estão acontecendo enormes protestos na Coreia do Sul. E eles vêm acontecendo há dias, dia e noite. Eles parecem estar gritando por uma reeleição. Porque, digamos assim, aconteceram algumas coisas muito suspeitas durante a eleição na semana passada. E isso não é novidade, um prenúncio. Mas talvez você não tenha ouvido muito sobre isso em outras mídias, e isso é compreensível porque eles estão ocupados demais cobrindo histórias importantes como o quão ótima é a economia da Coreia do Norte. Não, sério, esse é um artigo real do Wall Street Journal elogiando como a Coreia do Norte agora tem pizza de forno a lenha e BMWs. Acho que isso torna todo o autoritarismo aceitável, né? Por isso você assiste ao China Uncensored para notícias de verdade. Ou você viria se o YouTube não estivesse completamente boicotando o nosso canal. Ninguém está vendo. Isso significa que ninguém ouve histórias cruciais como a que cubro hoje. Dar personalidade jurídica à IA para que eu possa me casar com ela é uma má ideia. Uau, não te vejo há 6 ou 7 meses, mesmo inscrito e com notificações ativadas para lançamentos. Um Jeep para os Pássaros diz: redescobri seu programa após anos, pois o YouTube parou de mostrar seus novos vídeos por 3 ou 4 anos. STR-R13R diz: mano, estou inscrito e com os alertas ativados e não apareceu. O YouTube está acabando com nossas visualizações. Isso mostra que as pessoas não aprendem o necessário neste canal e desconhecem o perigo do PCC. Sem mais visualizações, não consigo manter a produção do programa. Se eu vivesse só da receita de anúncios do YouTube e dividisse com a equipe, sabe quanto cada um ganharia por mês? $900. Isso é menos do que o salário mínimo federal. Só consigo continuar com o China Uncensored, em vez de uma carreira mais lucrativa como barista do Starbucks, graças ao apoio do que chamo de Exército dos 50 centavos do China Uncensored. São fãs como você que assinam meu site, chinauncensored.tv. Para romper minha dependência da receita de anúncios do YouTube, eu preciso de pelo menos mais 1000 pessoas participando. Então, se você é uma das poucas pessoas assistindo isso, eu preciso de você. Acesse chinauncensored.tv e assine. Seu apoio é o que me ajuda a garantir que mais pessoas ao redor do mundo conheçam os horrores do comunismo e o que o PCC está fazendo. Além disso, quando você assina, terá acesso a uma comunidade de bate-papo especial, transmissões ao vivo exclusivas e episódios especiais aprofundados feitos só para o meu exército dos 50 centavos. Ajude a salvar este canal. O link está abaixo. Agora, voltando aos grandes protestos eleitorais na Coreia. Coreia do Sul. Provavelmente, eu não precisava esclarecer, já que estou falando sobre eleições e pessoas protestando livremente. Na semana passada, realizaram eleições para prefeitos, governadores, autoridades de condado e membros das assembleias locais. Não é o tipo de eleição que gera muito interesse nos Estados Unidos, mas eles tiveram uma participação de 63% dos eleitores. Isso é impressionantemente alto. Americanos que estão assistindo, por favor, vão votar, inclusive nas eleições locais. Mas, Chris, votar não muda nada. Bem, espere até ouvir sobre a Coreia do Sul, americano fictício que eu imitei para este exemplo. A política sul-coreana é interessante. 4 dos 5 últimos presidentes acabaram indiciados ou presos. Parece ruim até lembrar quantos ditadores vitalícios existem. Ver líderes enfrentando consequências chega a ser revigorante. Ainda assim, o sistema não inspira exatamente confiança e só vem piorando, por isso as pessoas estão pedindo uma nova eleição. Porque acontece que, algumas pessoas não conseguiram votar desta vez porque cerca de 50 locais de votação simplesmente ficaram sem cédulas. Essas coisas acontecem. Quero dizer, havia cédulas para 73% dos eleitores aptos durante os 3 dias de votação. 73%, isso é um C sólido. Mas, obviamente, isso não foi suficiente para esses asiáticos super aplicados. Que estereótipo! O presidente prometeu uma investigação. E o chefe da Comissão Nacional de Eleições, a CNE, renunciou. O que você pensaria? A CNE deveria supervisionar as eleições e garantir que tudo corra bem.
Mas como você vai ver, a CNE é uma das organizações mais irresponsáveis que existem. Em um certo momento, manifestantes realmente prenderam funcionários da CNE no Estádio Olímpico de Handebol, onde os votos estavam sendo contados. Então, não é só um estádio de handebol, eles também contam votos lá, e o Megadeth já tocou lá. Mas além do meu ótimo gosto musical, quero comentar minhas excelentes escolhas de carreira. Porque muitos desses manifestantes, a maioria jovens de 20 ou 30 anos, estavam lá, após assistirem vídeos no YouTube ou posts nas redes sociais sobre contagem de votos e reclamações. Só posso esperar que um dia eu use meu canal para inspirar um protesto nacional. Acho que não importa muito qual nação. Quem está assistindo em Luxemburgo, vá para as ruas! Até agora, o governo não aceitou refazer a eleição, mas isso pode mudar. As pessoas estão revoltadas. Mas tem muito mais acontecendo. E tudo isso se conecta, cantem junto se souberem a letra, a China. Eu sei que todos vocês que estão assistindo estavam esperando eu falar da China, exceto o pessoal de Luxemburgo, que está nas ruas causando tumulto agora. Este vídeo tem circulado, alegando que policiais chineses se disfarçaram de policiais coreanos para bloquear manifestantes. As pessoas que estão postando dizem que é muito incomum ver policiais coreanos usando máscaras e que os crachás deles não têm nomes coreanos, mas sim transliterações chinesas. Isso não faz sentido. Quero dizer, sem máscara não dá para diferenciar um coreano de um chinês, sabe? Deixa pra lá. Policiais chineses atuando secretamente na Coreia do Sul? Isso soa super paranoico. Mas é paranoia se for justificado? Perguntei isso ao meu terapeuta. No início do ano, manifestantes foram às ruas gritando "Fora PCC". Porque existe um medo real de que a China esteja interferindo nas eleições coreanas para colocar no poder um estado de partido único anti-Estados Unidos, pró-China e pró-Coreia do Norte. Isso, obviamente, é uma preocupação para os Estados Unidos, por isso, a Delegação de Monitoramento Eleitoral dos Estados Unidos foi enviada para supervisionar a eleição presidencial sul-coreana em 2025, incluindo o amigo do programa, o coronel aposentado Grant Newsham. Não foi bom. Foram identificadas disparidades estatísticas entre votação antecipada e, no dia, preocupações com a segurança e transparência dos sistemas eletrônicos de contagem de votos, irregularidades no manuseio das cédulas e obstrução de monitoramento eleitoral por cidadãos. Uau! Isso soa realmente estranho. Os Estados Unidos têm as eleições mais seguras da história. É só perguntar, mas apenas as perguntas certas, é claro. O coronel Nilson escreve que há uma parcela considerável do Partido Democrata da Coreia do Sul, o DP, e do mundo político de esquerda que é abertamente pró-Coreia do Norte e também pró-China. Além disso, eles são anti-americanos. Por exemplo, o atual presidente do DP, Lee Jae-myung, perguntou o que uma questão do estreito entre China e Taiwan tem a ver com a Coreia. Ele não considera relevante para a Coreia uma possível invasão da China a Taiwan. Lee também ofereceu entrada sem visto para turistas chineses e chamou as tropas dos Estados Unidos na Coreia de força de ocupação. Na Coreia do Sul, o presidente, na verdade, não tem tanto poder. É a Assembleia Nacional que realmente importa. Veja, nos Estados Unidos, mesmo que o partido de oposição controle as duas casas do Congresso, o presidente ainda tem muito poder. Em cerca de 7 meses, saberá se os democratas assumem Câmara e Senado. Não é assim na Coreia do Sul. A Assembleia Nacional pode praticamente bloquear o presidente. Lembre-se disso, será importante mais tarde. Mais uma dica do que virá. Mas antes, precisamos falar sobre a eleição da Assembleia Nacional em 2020, porque foi aí que muita coisa do que está acontecendo agora começou. Foi uma vitória esmagadora para o Partido Democrata e seus aliados. Eles podiam aprovar qualquer legislação que quisessem. Mas foi uma vitória surpreendente, como costumam ser as vitórias esmagadoras. Você nunca vê uma vitória esmagadora chegando até o último minuto da noite da eleição. Veja, a votação no dia da eleição favoreceu os conservadores, o Partido do Poder Popular. Mas, puxa vida, os votos eletrônicos antecipados, que claro foram os últimos a serem contados, simplesmente foram suficientes para virar a eleição a favor do Partido Democrata distrito após distrito.
Um ex-presidente do Instituto Avançado de Ciência e Tecnologia da Coreia, basicamente o MIT da Coreia do Sul, disse que ou foi obra de Deus ou foi manipulado. Mas a Comissão Nacional Eleitoral foi categórica. Estava tudo certo. Nós mesmos investigamos e não encontramos nada de errado. Todos os pedidos de recontagem foram rejeitados. E eles viviam processando qualquer um que os questionasse ou questionasse os resultados da eleição. Também havia preocupações sobre a China usar a Huawei para hackear a eleição deles. Mas não é como se tivesse havido uma investigação. Quem precisa de provas quando dá para se guiar só pela impressão? Depois veio a eleição presidencial de 2022 entre o candidato conservador Yoon Suk-yeol e o candidato do Partido Democrata Lee Jae-myung. Yoon estava à frente nas pesquisas de opinião antes da eleição e tinha uma vantagem confortável sobre Lee durante o dia da votação. Isso até que os votos eletrônicos antecipados fossem contados. A vantagem de Yoon diminuiu para apenas 0,73%, cerca de 260 mil votos. Ele ainda venceu, mas foi uma vitória de pirro. Se não souber o que isso significa, use as pistas do contexto. Não sou seu Ask Jeeves pessoal. O Partido Democrata usou sua posição na Assembleia Nacional para bloquear as políticas dele em todas as oportunidades e tentou abrir um processo de impeachment contra Yoon ou seus auxiliares. 22 vezes, e também mirou sua esposa com acusações de corrupção. E então veio outra eleição para a Assembleia Nacional em 2024. Outra grande vitória para o Partido Democrata. Digo, em termos de conquistar cadeiras, mas para evitar controvérsias, nem tanto. Houveram algumas irregularidades. As pessoas notaram pilhas de cédulas que pareciam nunca ter sido dobradas. A Comissão Eleitoral Nacional disse que isso aconteceu porque usaram um material especial. Notou-se também que várias cédulas estavam desalinhadas ou mal formatadas. E como a impressora oficial usada para imprimir as cédulas deveria imprimir tudo igual, sabe, isso quase faz parecer que alguém simplesmente imprimiu um monte de cédulas extras. Especialmente porque muitas das cédulas parecem ter sido impressas em uma impressora a laser, em vez de uma impressora jato de tinta que seria usada para imprimir as cédulas verdadeiras. E enquanto anteriormente os oficiais eleitorais colocavam seu carimbo pessoal em cada cédula, a Comissão Nacional Eleitoral permitiu um carimbo genérico para esta eleição. Parece que você poderia imprimir quantas cédulas quisesse. Engraçado eu dizer isso, porque o coronel Newsham disse que, em um determinado local, para lidar com o número de eleitores relatados, seria necessário que os eleitores votassem a cada 4,2 segundos. Talvez os speedrunners sejam apenas muito apaixonados pela democracia. Vamos ver as parciais desses votos. Opa, um novo recorde pessoal. Mais uma vez, o Partido Democrata dominou a votação antecipada. Esses foram apenas alguns dos problemas que algumas pessoas tiveram, mas quem não teve problema foi a NEC. Eles fizeram uma eleição perfeita, impossível de hackear, como sempre. Exceto em 2023, quando descobriram que a Coreia do Norte os havia hackeado. O Serviço Nacional de Inteligência da Coreia realmente entrou em contato com a NEC para avisar que isso tinha acontecido. Mas a NEC não respondeu. Quando o Serviço de Inteligência insistiu no assunto e disse que precisava revisar os sistemas da NEC para ver a extensão do ataque, um funcionário da NEC disse: "Não, é impossível nos hackear", e rejeitou a auditoria de segurança. Imagine se os criadores do Titanic agissem dessa forma. "Iceberg, coisa nenhuma", eu disse. "É inafundável e não quero ouvir mais nada sobre isso." Eles disseram que não foram avisados pelo Serviço de Inteligência sobre o ataque hacker. Depois, o Partido Democrata aprovou uma lei tirando a autoridade investigativa do Serviço de Inteligência. Após a eleição presidencial de 2020, o coronel Nushin escreveu que a NEC passou a ser vista como estando acima da lei, aparentemente desinteressada na integridade eleitoral, ou ainda pior, cúmplice por ação ou omissão em subverter o processo eleitoral arduamente conquistado pela Coreia do Sul. Mas voltando à eleição de 2024, o resultado foi que o Partido Democrata basicamente teve cadeiras suficientes para fazer qualquer coisa que quisesse, exceto destituir diretamente o presidente, derrubar um veto presidencial ou emendar a Constituição. Então, mesmo com o conservador Yoon como presidente, ele agora era um presidente enfraquecido. Mas ele estava prestes a ficar ainda mais enfraquecido, porque essa ditadura legislativa, como ele chamou, foi o motivo pelo qual ele declarou lei marcial.
Se acha que isso foi uma má decisão, acertou. Parabéns, você planeja melhor que o ex-presidente da Coreia do Sul. Pode pôr isso no LinkedIn. Milhares de pessoas se reuniram pedindo seu impeachment. Isso acabou muito mal para ele. Ele sofreu impeachment, preso, e agora está enfrentando um pedido de 2 anos de prisão. Enquanto isso, em 2025, Lee Jae-myung se tornou presidente. Isso nos traz até hoje e as atuais confusões eleitorais. Agora você entende por que esses protestos são tão grandes. Apesar de todos os problemas com as eleições passadas, essa é a primeira vez que algo foi tão obviamente suspeito que não pôde ser negado, ignorado ou enterrado em batalhas judiciais. Pessoas que queriam votar não puderam. E agora, a NEC está sob investigação criminal e sob intensa pressão para fazer reformas profundas. Isso é apoiado até mesmo pelo presidente Lee. Aqui está a questão: eles foram longe demais e agora enfrentarão responsabilização real? Ou será que a Assembleia Nacional, os tribunais e o presidente, todos controlados pelo Partido Democrata, vão usar isso como pretexto para criar o estado de partido único anti-Estados Unidos e pró-China que o Partido Comunista Chinês tanto deseja ver? Vamos ter que esperar para ver. Agora, com licença, está na hora do meu turno na Starbucks local. Se quiser que mais pessoas saibam do que falei hoje, clique para se inscrever no meu site e junte-se à China Uncensored 50 Cent Army. Mais uma vez, eu sou Chris Chappell. Até a próxima!